paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo, mais um vídeo para este canal. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, te convido, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos crescer juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Aqui é o presbítero Maurício que vos fala, você está no canal comentando a Bíblia, estamos estudando o livro de Gênesis e já passamos aqui por 2 vídeos falando sobre do capítulo 1 ao capítulo 11, da criação do universo, e do capítulo 12 ao capítulo 25, falando sobre a história, a linda história de Abraão. E hoje vamos falar sobre Isaac e Jacó. Bom, a Bíblia nos dá grandes eventos que aconteceram na história, relatada e escrita por Moisés, desde a criação, desde Abraão, e agora a história de Isaac e Jacó, que é uma das histórias mais lindas da Bíblia, onde nós vamos encontrar a preocupação de Deus para com o seu povo. Nós vamos ver que quando Deus criou o mundo, nós vamos ver que ele, lá no capítulo 6, ele vai dizer que se arrepende de ter feito o homem e vai destruir globalmente o mundo com o seu dilúvio. Nós vamos ver que na história de Abraão, quando a cidade peca, a cidade de Sodoma e Gomorra, nós vamos ver que Deus destrói aquela cidade. E agora nós vamos ver que Deus escolhe um povo para ser a sua descendência, os israelitas. E nós vamos ver da descendência de Abraão. Deus tem um mistério muito grande, porque Deus disse a Abraão que seria pai de nações, sua esposa era estéril, Sara. E quando chega na história de Isaac, da mesma maneira, Isaac sendo descendente de Abraão, pai de nações, mas quando chega na história dele, sua esposa Rebeca também era estéril. Mas nós vamos encontrar aqui no capítulo 25, nós vamos ver que do verso 1 ao 11 conta a história da morte de Abraão, aos seus 175 anos, em bom tempo vivido com Cristo, com o Senhor Deus. Ele então repousa, descansa ao Senhor. Então nós vamos ver que do capítulo 25, do verso 12 ao 18, conta a genealogia de Ismael, e também do verso 19 ao 23, a genealogia de Isaac. Isaac, nesse capítulo 25, ele vai orar ao Senhor, pedir a Deus para que Deus pudesse respondê-lo, porque sua esposa era estéril. Então Deus vai dizer que ele será pai de nações, e nós entramos então no verso de número 24 ao 34, 10 versículos contando a história do nascimento de Esaú e também de Jacó. E aí nós vamos entrando dentro dessa história tão bonita. Bom, nós sabemos que Esaú e Jacó eram gêmeos, e ali no ventre de Rebeca havia uma luta, e Deus já tinha dito a ela que dentro dela havia ali 2 reinos, 2 povos, e o nascimento dele se dá dessa seguinte maneira. Isso está lá no capítulo de número 25, a partir do verso 24, dizendo que primeiro nasce Esaú, sendo ele peludo, tendo pelo sobre o seu corpo, e era ruivo, e nasce primeiro, e depois vem Jacó com a sua mãozinha agarrada ao calcanhar de Esaú. Quando olharam, logo disseram, provavelmente ele queria roubar a vez do seu irmão, e vamos colocar o nome de Jacó, que é usurpador, aquele que quer roubar, e então Jacó passou a ter esse nome. Então nós vamos ver que tudo que o nome dele prediz foi o que aconteceu dentro da história. Nós vamos ser bem rápido para o vídeo não ficar muito longo, mas vamos entrar no capítulo 26, já contando sobre Isaac, sobre como ele poderia estar. Então nós vemos Isaac, já no capítulo 26, fazendo a mesma coisa que seu pai também Abraão fez, tanto no capítulo de número 20 e capítulo de número 12, na história de Abraão, ele vai mentir, dizer que Sara era sua irmã, e acaba trazendo grandes prejuízos. De igual modo, no capítulo de número 26 é a mesma coisa. Nós vamos encontrar já Isaac fazendo isso por consequência, o nome do rei é o mesmo, e acontece a mesma história. No capítulo 26 ele vai contar essa história da mentira e também dos poços, quantos poços que Isaac cavava e o povo do rei ia lá e enterrava. Então a persistência de Isaac muito grande. Nós vamos encontrar no capítulo 27 já Isaac sendo já velho, de uma idade avançada, e Jacó ele queria ser
né, o dono de tudo, ele queria ter a primogenitura, ele queria ser o herdeiro de tudo, mas isso se dava, né, ao primogênito, o que nasceu primeiro, então era de Esaú. E a história do capítulo 27 vai se iniciar muito parecida também, né, com o versículo 24 ao 34 do 25, que quando Esaú sai para a caça, né, quando ele volta ele está cansado, e então ele vende a sua primogenitura para Jacó, porque ele estava com muita fome, e Jacó lhe ofereceu um prato, né, delicioso. Enfim, ele vende a sua primogenitura. Mas aqui no capítulo de número 27, é uma história bem interessante, né, porque havia a bênção do pai, a bênção de Isaac. Então, Isaac chama seu filho Esaú, primogênito, e diz para ele assim: olha, você vai, caça para mim, né, e faz um guisalho gostoso, faz um prato, né, que para mim, assim que eu comer desse prato, eu vou te abençoar. E assim Esaú sai para caça, e indo para caça, nós vamos ver que Jacó, juntamente com sua mãe Rebeca, vão planejar um plano de que Jacó pudesse roubar a bênção do seu irmão. Então nós vamos encontrar dentro da história eles preparando tudo isso, né, preparando esse prato gostoso, preparando também o corpo de Jacó, né, porque a história diz que Isaac já era de idade e a sua visão, né, ele já não tinha mais a visão, né, ele era cego. Então nós vamos ver que então eles preparam isso, e Jacó rouba a bênção do seu irmão. Ele vai até seu pai, se passa por Esaú, Isaac abençoa a Jacó. Então Jacó agora roubou a bênção do seu irmão. E quando Esaú chega da caça, vai até seu pai, prepara o guisalho, mas aí seu pai vai dizer para ele: olha, eu fui enganado por Jacó, que Jacó esteve aqui primeiro do que você, roubou sua bênção. Daí então, né, Esaú quer matar a Jacó. Mesmo assim, Isaac abençoa a Esaú, né, dizendo que Deus o abençoaria. Por fim, entramos no capítulo de número 28 do Gênesis, contando a história da fuga, né, de Jacó. Agora Jacó passa a fugir, né, da presença dos seus familiares. As suas consequências pelo seu nome, pelas suas atitudes, foi se tornando cada vez pior, né? E ele tem que fugir, ele tem que ir para longe da sua casa, porque seu irmão queria matá-lo. Sua mãe então planeja mandar ele para a casa do seu irmão, né, do tio de Jacó, Labão, né, irmão de sua mãe. E assim ele vai por essa caminhada, e dentro dessa história é muito interessante nós pararmos para meditar. E quando meditamos, nós vemos que, né, aqui no capítulo 28, do 1 ao 10, ele foge, mas quando nós entramos do verso de número 11 ao 22, Deus então mostra que estava com Jacó, mesmo diante dos teus erros. Né? Nós vamos ver que ali Jacó coloca uma pedra, coloca sua cabeça para deitar, e Deus dá uma visão a ele de ver uma escada que ia da terra ao céu, e anjos subiam e desciam. E assim que ele acordou desta visão, ele disse, né, eu tenho visto aqui a presença de Deus, eu tenho visto Deus se manifestando neste lugar. Então aqui não é outro lugar a não ser a casa de Deus. E colocou o nome daquele lugar, né, de Betel. E ali Deus faz, né, um propósito com ele, Deus faz uma aliança com ele, e ele faz uma aliança com Deus, dizendo: se Deus levasse ele até a terra do seu tio, e ele voltasse em segurança para a casa do seu pai, então ele o serviria e daria o dízimo de todas as coisas que ele recebesse. Por fim, ele sai dali abençoado, e nós entramos no capítulo de número 29, já com Jacó chegando à terra de Harã, né, aonde ali ele vai conhecer tanto a sua esposa Raquel, né, como a sua irmã Leia, e vão ter, né, as suas conservas como mulher. E dentro desse capítulo 29 há uma história muito interessante, onde Labão, que é o seu tio, vai fazer um negócio com ele, por ele se apaixonar por Raquel, né, ele vai dizer: você vai ter que trabalhar 7 anos por ela, né? E desta maneira ele trabalha 7 anos. Ao fim de 7 anos, ele vai, né, para receber a sua esposa Raquel, mas pelo costume da época e da terra de Labão, né, não poderia dar a mais nova, mas sim a primogênita, e assim, né, foi dado Leia, e depois ele trabalhou mais 7 anos para receber, né, a Raquel. E por fim, né, nós entendemos que aquele que engana também
foi enganado. Então, dentro do capítulo de número 29, nós vamos encontrar toda essa história, os filhos de Jacó, né? Foi aí que se começou esse negócio de crente ter tanto filho, né? Jacó, ele vai ter 12 filhos e vai ser os patriarcas do povo hebreu, do povo escolhido por Deus, do povo que Deus tem escolhido. Então, né, nós sabemos dessa história, né, nós vamos entendendo esse capítulo tão bonito da história. O capítulo de número 30, né, começa uma história muito interessante também, né, onde Raquel não pode dar filho. Olha que interessante, né? A mulher, né, de Jacó também não podia, né? Sua amada estava encerrada e houve ali uma competição entre as mulheres de Jacó muito grande. Aí dentro desse capítulo também vamos conhecer os filhos de Jacó, né, sua genealogia, e nós vamos ver, né, quanto Deus, né, começa a falar com Jacó. Então, quando nós chegamos no capítulo 31, né, nós vamos Deus dizendo assim, olha, volta para sua terra. Porque nós, né, dentro desse capítulo, nós vamos ver que Jacó era tão abençoado por Deus que tudo que ele colocava a mão prosperava. Então, né, Deus disse para Jacó, vai para sua terra, né, vai para Canaã, vai para sua terra. Então, nós vamos ver, né, Jacó pegando seus filhos, pegando suas esposas, suas ovelhas, tudo que ele tinha conquistado, né, dentro da terra do seu tio, e agora indo em direção à sua terra natal, a seus pais, seus irmãos, né, a seu irmão. E nós vamos ver que ele faz um plano, né, em seu coração de ter um encontro com seu irmão para ser, vamos dizer assim, reconquistar a Esaú. Quando nós chegamos no capítulo 32, nós encontramos uma das histórias mais lindas na Bíblia e mais contada da história de Jacó, onde Jacó passa os seus filhos, passa as suas mulheres no vale de Jaboque, e ali, né, quando ele passa, um anjo lhe aparece e ele vai lutar durante toda a madrugada, e o anjo já queria ir embora, e ele disse, né, não te deixarei ir antes que me abençoar. Porque até o momento, Jacó, ele foi aquilo que o nome dele predizia. Ou seja, né, que ele era ladrão, que era usurpador, e assim foi o nome dele. Ele roubou a progenitura do irmão, ele, né, fez que o irmão vendesse a progenitura para ele. Depois ele roubou a bênção, né, recebendo a bênção no lugar do seu irmão. Depois ele começou a enganar também o seu sogro. E por fim, a sua vida era de engano, mas no momento que ele teve um encontro com Deus, a sua vida foi transformada. Jacó passa a ser Israel. Nós vamos ver que quando o anjo disse para ele, qual é o teu nome? Me diz, ele disse, eu sou Jacó. E quando ele entende isso, ele diz, agora você vai ser Israel, porque como príncipe, como homem, lutaste com Deus e prevaleceste. Então ele passa a ter um encontro com Deus, e a partir daquele encontro, né, Israel é abençoado pelo Senhor. Israel começa a crescer. E aí nós vamos entrando, né, no capítulo 33, onde Jacó vai ter um encontro com seu irmão, vai mandar presente antes, e quando Esaú recebe, o abraça, né, e ali é abençoado o que Deus faz com a vida dele. Né. Quando entramos no capítulo de número 34, já a história dos filhos, né, de Jacó, a qual, né, sua filha foi ali violentada pelo rei, e acaba que Simeão e Levi vão lá, né, para matar, assassinar, por fim, né, fazer vamos dizer, com as próprias mãos, né, aquilo que eles acharam certo fazer. E quando chegamos no capítulo 35, né, Deus manda Jacó voltar para Betel, que é o lugar onde era a casa de Deus, consagrado, e Deus queria, né, que ele voltasse para aquele lugar, para Canaã, onde é a terra que Deus lhe deu a seus pais. E quando nós chegamos no capítulo 36, nós falamos sobre a genealogia, né, tanto de Esaú quanto de Jacó. E dentro da história de Jacó, né, os seus filhos, todos os seus 12 filhos, e um deles se sobressai, que é José. Mas isso nós vamos contar no próximo vídeo, em nome de Jesus. Né, conto com você. Se você chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva aí no canal. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.